Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 7 de Segunda Crônicas. Depois, gostaria de ler também o versículo 13 em diante. Aliás, a partir do versículo 11. Versículo 7, vou ler os primeiros versículos para nós entendermos o contexto histórico do momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, Judá e Israel estão vivendo. É um marco espiritual que eles estão vivendo, um sonho sendo realizado, um sonho que começou lá no coração de Davi, que era a construção de um templo, a construção de um lugar de adoração, de sacrifícios, um lugar símbolo da manifestação da glória de Deus. Este sonho de Davi foi realizado pelo seu filho Salomão. A casa de Deus está toda construída, tudo está pronto, mas falta o principal, que é a manifestação da presença de Deus. Assim também acontecem com muitas coisas que nós podemos planejar. Podemos fazer muita coisa com as nossas mãos, com a nossa força, com os nossos projetos. Mas a presença de Deus é aquilo que faz diferença, é aquilo que marca a nossa história, é aquilo que de fato impacta a nossa vida. Então, em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 em diante, nós lemos assim. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Repita isso comigo. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então todo rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. E você percebe que esse é um momento de glória, um momento maravilhoso da presença de Deus, da história do povo de Israel. E em paralelo, sabe, em comparação com a nossa jornada cristã, equivale talvez a um novo nascimento, ou a uma experiência com Deus. Quando nós falamos de experiência com Deus, esta palavra nos remete a algo pessoal. Ouvir de Deus, saber de Deus, conhecer do ponto de vista de informação das coisas de Deus, é um aspecto fundamental para uma experiência com Deus. Mas ainda não é esta experiência, não é de fato algo que marca. Quando nós falamos de uma experiência com Deus, é quando aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós escutamos, se torna prático e real na nossa vida. Esta é uma experiência com Deus. Toda pessoa, ela precisa ter uma experiência com Deus. E ela é marcante. Ela não é a mesma, ela não é uma fórmula. Não existem várias manifestações de sarça ardente no Antigo Testamento, há uma só. Moisés teve a sua experiência com Deus por meio da sarça ardente.
Elias teve uma experiência com Deus no meio de uma caverna, frustrado, através de uma brisa, de um vento suave. Ele ouviu a voz do Senhor. Lázaro teve uma experiência com Marta e Maria, com as suas irmãs. Após a morte de Lázaro, foi ressuscitado pelo Senhor ao 4º dia. A viúva de Naim teve uma experiência com Deus ao ter o seu filho ressuscitado. Os cegos tiveram os seus olhos abertos. Zaqueu teve uma experiência com Deus ao ele subir numa árvore para ver o mestre passar. E o Senhor dizendo: Zaqueu, desce daí porque hoje eu vou jantar na sua casa. Num jantar ele teve uma experiência real com Deus. Nicodemos, um mestre da lei, um doutor, um homem de conhecimento profundo do Antigo Testamento, da lei. Ele foi de noite para tirar as suas dúvidas e as suas inquietações espirituais. E ali teve um encontro com Deus, ao dizer: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos. Assim, mulheres e homens tiveram a sua experiência com Deus. Aos 15 anos de idade, eu tive minha primeira experiência com Deus. Depois de ouvir, perceber, ver que as pessoas falavam de um Deus que eu gostaria de conhecer, numa pregação que falava do amor de Deus. Assim também como ouvir um cântico, que era o hino 52 do culto, que em espanhol é "Quão grande es Él", ou quão grandioso és tu, né? Uma americana cantando num espanhol muito mal pronunciado, por sinal, mas aquela mensagem tocou o meu coração. O pastor Gerson, aos 20 anos, o meu pastor aqui no Brasil, ele no banco de uma praça, ali na cidade de Governador Valadares, ouvindo o hino eu acho que era o seu maravilhoso olhar. Ouvindo, ele dizia que parecia que aquele hino o chamava para dentro da igreja. Aí ele entregou a sua vida a Jesus. A experiência com Deus é algo real, ela precisa acontecer. Ela não é apenas o conhecimento do ponto de vista teórico. Todos nós já ouvimos algo do amor de Deus, da graça de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz, mas é necessário uma experiência. Aqui eles estavam fazendo o templo, mas era necessário que a manifestação de Deus fosse clara, algo sobrenatural acontecesse ali. E ali aconteceu, Deus mandou o fogo. E com aquele fogo que consumiu os holocaustos ou o sacrifício, a presença de Deus era tão real que as pessoas imediatamente se dobraram os seus joelhos, começavam a reconhecer: Deus não é apenas uma ideia, Deus não é um mito, Deus não é uma necessidade que as pessoas têm de ter alguma coisa superior. Deus não é apenas o ópio, como disse Karl Marx. Ele está falando da religião e não de Deus. Sabe, Deus é algo que se apresenta de forma real, numa experiência que é capaz de dividir a nossa história entre antes e depois. Entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não é uma única experiência de novo nascimento, mas é uma experiência contínua, dinâmica, pois nós também somos dinâmicos e nos transformamos, e a cada momento Deus nos convida a conhecê-lo de uma forma real e prática. Não apenas na teoria, posto que a teoria é apenas religiosidade. Teoria ou conhecimento por si mesmo, você viu semana passada que Deus diz assim: eu detesto esse negócio. Porque vocês trazem sacrifícios, porque vocês vêm ao templo, porque vocês estão no meio aqui frequentando a religião, a igreja, podemos dizer assim, mas a prática da vida de vocês está muito distante. E isto
eu digo para vocês, eu não gosto disso, eu estou detestando. Foi como nós vimos semana passada em Isaías, capítulo 1, sobre o tema, um convite ao arrependimento. Hoje, eu quero falar sobre os passos de Deus para uma retomada espiritual. Nós todos estamos entendendo que Deus nos chama como igreja a uma retomada espiritual. Aquilo que está se falando nos cultos, na quarta-feira, com o pastor Paulo, aquilo que os jovens estão ouvindo nas reuniões, aquilo que as irmãs estão ouvindo, aquilo que nós estamos necessitando, é uma mensagem só, é uma necessidade de voltarmos com um coração sincero, de verdade, para Deus. Eu estou numa pesquisa, muitos de vocês sabem, e sabem quanto eu gosto do tema casamento, e também a questão do discipulado. Eu leio há algum tempo livros sobre casamentos, de discipulados, mas eu tenho sentido falta de muitos títulos, e há tanto livro escrito sobre esses temas, mas eu tenho sentido falta de alguma coisa assim como, quais são os passos que Deus nos mostra quando as coisas estão ruins? Quando um casamento está numa profunda crise, ou quando eu, na minha vida espiritual, estou tão detonado, né? Uma vez eu vi uma mensagem de um pastor falando para adolescente, falando assim, o que fazer quando a minha vida está mais sujo que banheiro de rodoviária? achei o título muito convidativo, né? Eu digo assim, o que fazer? Qual é o passo? O que é que Deus diz sobre isso? O que fazer de prático quando é necessário retomar? Quando as coisas estão quebradas, quando nos quebrantamos diante do Senhor, quando as coisas não vão bem. Qual é esse caminho de Deus? Então, ainda o chamado arrependimento é a convocação de Deus, de amor de Deus, Deus dizendo volta. E ali, nesse momento espiritual, da presença de Deus, sabe, da resposta de oração, do sonho sendo vivido, Deus, Ele conhece muito de gente. Ele nos formou. Ele nos acompanha em toda a nossa história. A ceia foi dada pelo Senhor Jesus para nós não esquecermos do seu amor, do seu sacrifício. Porque Ele sabe muito bem que se algo que nós fazemos muito bem é esquecer-nos. Esquecer-nos do que Deus faz. Esquecer-nos de onde Deus nos tirou. Esquecer-nos do que Ele tem feito. Como é fácil afastar-se, sabe? Esquecer as lições que nós aprendemos com o Senhor. Por isso, a ceia é um memorial, ou seja, é estabelecida para que nós não esqueçamos daquilo que Deus fez por nós. E o Senhor, nosso Deus, ali para Salomão, após receber esse sacrifício e ter todo esse momento, há uma palavra preventiva, há um anúncio de dizer, se em algum momento vocês se afastarem de Deus, haverão sinais de um afastamento de Deus. Ou seja, o semáforo vai ficar na luz vermelha, mas antes de ficar na luz vermelha, ela vai passar pelo amarelo. Sabe? A sua vida pode ficar sem combustível, mas antes de você ficar no meio da Dutra sem combustível, vai ter uma luzinha de emergência piscando para você de que algo não está bem, né? Ou aquela luz do aquecimento do motor, né? Antes dele estragar, vai dar sinais a respeito disso. Então Deus está dizendo, existem sinais de uma vida, espirituais e circunstanciais, que Deus está dizendo, volta de onde você está. E ali o versículo 11 tem esta proposta de Deus. Olha só, quando Salomão, versículo 11 eu estou lendo, tá bom? Só um momentinho, vou aproveitar aqui para beber água. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, que é a casa dele, executando bem
tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, e sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. No Antigo Testamento, assim como no Novo Testamento, Deus, ele estabeleceu sinais de um convite a um avivamento. O que é avivamento? Avivamento não são as pessoas que ainda não se entregaram a Jesus que precisam de avivamento. Não, eles precisam de novo nascimento mesmo. Avivar é a ideia de algo que teve vida, não tem mais, precisa ter vida de novo. Esta é a ideia de avivamento. A ideia de a vida de Deus que não existe mais precisa voltar a ter. O versículo 14, na parte final, eu quero começar pelo final, existem alguns sinais. Primeiro, ali está dizendo, olha, quando ele fala do que ele vai fazer, está implícito também o que não está acontecendo. Como, por exemplo, não acontece orações, as orações não são ouvidas. Sabe aquela coisa de que as pessoas percebem que não está se ouvindo a oração? Ou porque o povo não ora, porque também não há como Deus ouvir orações que não são feitas, né? Ou porque, como diz Tiago capítulo 4, são orações voltadas e dirigidas por única e exclusivamente de sentimentos humanos, desejos humanos. Não há o desejo do Espírito, não são orações que agradam a Deus, mas são orações egoístas, egocêntricas, voltadas única e exclusivamente para os interesses de cada pessoa. É como se eu quisesse manipular Deus. As orações são ouvidas. Outra coisa, o texto vai dizer, perdoarei os seus pecados. Não há perdão de pecados, nem muito menos, quando não há perdão de pecados, amados, quando eu não tenho os meus pecados perdoados, automaticamente eu também não perdoo pessoas. Não há como você dividir isso. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que em todo o Novo Testamento, que perdão é um ato que começa eu recebendo de Deus, e também eu distribuo para as pessoas. E é algo que vai alimentando. Eu recebo graça, distribuo graça. Se eu recebo graça e não distribuo essa graça, há uma interrupção ali. Mateus capítulo 18 vai dizer isso. Se eu não perdoar a um destes pequenininhos, o meu Pai do céu não perdoará também os meus pecados. Perdoarei os seus pecados. Então a ideia é de um coração endurecido, de um coração, de uma alma amargurada, de uma vida totalmente insensível à voz de Deus, insensível às necessidades das pessoas, insensível àquilo que Deus está fazendo. Não é porque Deus faz uma coisa ruim para mim. Na verdade, eu me afasto da graça de Deus. Assim diz Hebreus capítulo 12, versículo 15.
que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Por causa delas, muitos se privam da graça de Deus e contamina a muitos. Nos privamos da graça de Deus. Outra coisa que vai dizer como consequência: curarei a sua terra. A ideia que ele está falando aqui, o povo era um povo que trabalhava muito com a terra, tanto nas plantações, tanto na agricultura, quanto criando animais. Era um povo que vivia principalmente destas duas funções, de plantações, como também de criar. Então, a ideia que ele está falando de terra, ele é um símbolo da ideia de prosperidade, a ideia de promessa. A ideia de uma terra doente é uma terra onde você não pode cultivar, você não pode plantar. A ideia de que não dá nem para plantar, nem para criar os animais. Por isso que o versículo 12, começa dizendo: se eu fechar os céus, não houver chuva, vier a seca, né? A ideia de que quando a vida de vocês começa a perceber que as coisas começam a secar, sabe? Não há como plantar, não há como ter a ideia de abundância, não é apenas material, é um símbolo do todo. A Bíblia não trata a prosperidade como uma questão financeira. A maioria das pessoas hoje, e o que mais as pessoas gostam de ouvir, é pensar que prosperidade tem a ver com questões de dinheiro. Não, prosperidade é muito mais amplo. Prosperidade tem a ver com uma vida plena. A ideia é que há uma satisfação em todas as áreas da minha vida, seja no casamento, no relacionamento, com os filhos, na vida financeira. É uma ideia de plenitude de vida. Pessoas podem estar prósperas financeiramente e serem totalmente pobres do ponto de vista de prosperidade bíblica. Basta você ler a carta de Apocalipse. Uma das igrejas era muito rica, mas o texto diz: você pensa que você é rico, mas você é pobre, igreja. Você é pobre. Porque não tem a ver com esta riqueza, a prosperidade. Porém, também afeta. Quando a nossa vida espiritual, quando nos falta a vida de Deus em nossa vida, as coisas começam a secar. O humor começa a secar, de acordo com o salmista Davi. Afeta a nossa vida. A gente não percebe, sabe? As coisas começam a acontecer na nossa vida que falta esta ideia de abundância. As coisas começam a secar na nossa vida. E aí Deus está dizendo, quando começa a acontecer isso na vida de vocês, preste atenção. É um sinal de que vocês estão se afastando. Não dá para vocês ignorarem tudo isso. Não dá para vocês ignorarem. Então, pastor, estou passando uma crise financeira, será que Deus se afastou de mim? Não estou dizendo que toda crise e toda dificuldade é um sinal de que você precisa de um avivamento. Mas a diferença é, prova é um momento, prova é um tempo de passagem, prova é a ideia de que tem um tempo para começar. A Bíblia vai dizer lá em Pedro, por exemplo, que é um breve período de tempo. É ruim, viu, amados? A sensação é a mesma de disciplina. Mas a ideia que Deus está dizendo é que quando Deus nos prova, Ele está nos testando, porque a Bíblia diz que nós temos que ser obreiros aprovados, e não tem como ser aprovado se não passar pela prova. É necessário que você passe pela prova. Jesus foi um exemplo disto. Após passar a prova, a Bíblia diz que Ele, nos aprovando, nós experimentamos coisas novas de Deus. A ideia de crescimento espiritual, ela só acontece por meio de provas. Nem eu, nem você vamos crescer espiritualmente se nós não atravessarmos provas. A prova é inevitável. O que você precisa compreender é que a Bíblia está dizendo que nós temos que viver fiéis em todas as circunstâncias que nós passamos.
Mas às vezes, por meio de provas, somos reprovados e retrocedemos, ou outras vezes, estamos num deserto que não é mais num período de tempo, é um deserto que a gente já está, há muito tempo. E quando nós estamos num deserto há muito tempo, tenha por certo que isto já não é prova, isto é disciplina. Aquela coisa que eu sempre digo assim, olha pastora, minha vida financeira está muito difícil. Eu falo, há quanto tempo? Já mais uns 10 anos. Eu falo assim, opa, então não é mais a reprovação não, isso não é provação. Vamos revisar, porque existem princípios de Deus que estão sendo quebrados ali. Questões que são claras. Ah, não, pastor, mas é que eu desobedeci, e há muito tempo atrás eu desobedeci, e eu estou levando tempo para consertar. Aí já é outra história, mas há tempo para terminar. Existem dívidas que pessoas, de repente, carregam durante 10 anos. Existe ou não existe? Existe, mas você sabe quando vai terminar. Vai terminar dentro de 10 anos. Agora, não dá para ficar, estou há 30 anos nesse negócio e a coisa não melhora. Não. Há algo que precisa de mudança. Mudança. Aí o texto está dizendo, olha, crises, secas, falta de chuva, são a forma de Deus nos dizer, você precisa mudar. Vou repetir de novo. Seca, ausência, sabe, a falta de algo, é Deus dizendo para nós, você precisa mudar. Porque nós não mudamos quando sentimos o sol, né? Nós mudamos quando a gente começa a se queimar e arder, aí a gente sai do lugar. Então, na vida cristã, é muito comum acomodar-se numa vida cristã. É muito comum acomodar-se no casamento. É muito comum acomodar-se numa vida financeira. É muito comum acomodar-se como igreja. É muito comum acomodar-se como pessoa. E o tempo que nós estamos vivendo não é o mesmo. O tempo que nós vivemos diz, os dias são maus, os dias são difíceis. O tempo está a cada momento, sabe, em movimento, as coisas vão vivendo, vão mudando. E a palavra de Deus vai dizendo, é necessário que nós sejamos agentes de transformação, agentes transformadores da vida, das coisas que nós estamos e do tempo que nós estamos vivendo. E ali a palavra de Deus vai dizer, olha, quando houver um momento de seca, existem 4 conselhos de Deus quando as coisas estão ruins. Primeiro deles, a Bíblia vai dizer assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Amados, esta palavra pode ser uma das coisas mais simples de entender, de ouvir, de compreender. Mas é a mais difícil de viver. Porque quando a palavra fala de humilhar-se, não há como você entender a palavra humilhar-se se você não entender o que é a vida de Jesus. O maior exemplo do que é humilhar-se é Jesus. Humilhar-se é ao ponto de você dizer, é necessário que você morra. É necessário que você abra mão. É necessário que você perca. É necessário que você percorra um caminho, que é um caminho que só pode ser percorrido se Deus estiver nesse negócio. Não é mais uma preocupação da sua imagem. Não é mais uma preocupação, sabe, do se você tem razão ou você não tem razão. Mas é uma atitude não apenas de coisas que você faz. Porque é muito fácil você pensar que humilhar-se tem a ver com você fazer coisas. Não. É muito mais uma atitude de coração que nos leva a uma ação do que propriamente apenas você dizer que você está se humilhando. Eu costumo dizer, jamais um casamento é resgatado se não houver humilhação. Porque o humilhar-se
é você olhar para você e não para o outro. Eu escuto testemunhos de pessoas que viveram a transformação num casamento. A maioria deles tem assim: olha, eu pensava que o problema do meu casamento era meu cônjuge, meu marido ou minha esposa. Mas eu comecei a orar e comecei a buscar, e Deus começou a trabalhar profundamente comigo. Ou quando de repente uma pessoa está numa crise, em qualquer lugar que seja, e Deus fala profundamente com ela. Na vida espiritual, quando nós estamos tão mal, quando a gente percebe que está num caminho distante do Senhor, humilhar-se é um caminho de rendição, é um caminho de dizer: o Senhor tem razão. É o caminho, sabe, onde o nosso coração percorre o caminho de Jesus, quando Ele diz que Ele se humilhou a ponto de abrir mão da sua própria glória, assumindo a forma de homem, e não somente de homem, mas de um servo. Porque Jesus não se humilhou só porque Ele se tornou homem, Ele se tornou escravo, Ele se tornou servo, Ele veio servir, não só a ideia de Ele se colocou no lugar do outro. Então, quando eu falo de casamento, por exemplo, não é apenas você entender o que o outro está passando, é você se colocar no lugar de ser servo do outro. É no lugar de você curar as feridas do outro. E não porque o outro merece, não porque o outro seja digno, apenas porque é um ato de humilhação. E quando você fala da vida espiritual como filho pródigo em Lucas capítulo 15, a ideia é que quando ele chega naquela miséria, na vontade de comer comida de porco, ele para por aquele momento e ele diz: o meu pai tem razão. Olha o que eu estou passando. Olha como eu estou. Olha o que eu estou vivendo. E ali entra num profundo quebrantamento. Os nossos ouvidos se apuram. Os nossos ouvidos, sabe, ele é totalmente contrário ao orgulho. O orgulho, ele quer justificar. É por causa disso, é por causa daquilo outro, é por causa daquilo. O orgulho, ele olha os outros. O orgulho, ele se detém na circunstância. O orgulho sempre está justificando. Mas a humildade, amados, a gente está disposto a sofrer. Porque não há um caminho de volta se não houver um caminho de peregrinação, se não for o caminho da cruz. E este é um caminho muito difícil de nós percorrermos. Mas a Bíblia diz que quem percorre o caminho da humilhação, na verdade, percorre também o caminho da exaltação. E esse é o caminho que Jesus nos ensinou. É o admitir. É o parar para, de repente, olhar o que os outros estão fazendo de errado e começar a olhar a nossa responsabilidade e dizer: fui eu que fiz. Às vezes eu converso com ovelhas que não estão bem espiritualmente, mas é sempre comum dizer: é porque a igreja não me visitou, é porque o pastor não veio, é porque ninguém ligou para mim. Eu sei que todas essas coisas fortalecem a gente precisa. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Faz parte da gente, de cuidar do outro. É nossa responsabilidade. Mas no fundo, existem também pessoas que precisam dizer: é porque eu me afastei. É porque eu tenho deixado. É porque eu tenho percorrido um caminho que não é. É porque eu ouvi, eu sabia e eu deixei. Eu tenho me afastado do Senhor. Enquanto eu não chegar nesse ponto, eu não estou me humilhando. Mas humilhação, o reconhecimento, sem prática, também não é suficiente, porque há um outro passo. O texto está dizendo assim: se humilhar e orar. Orar, a ideia da conversa,
é ir além das intenções. Gente, uma pessoa mal espiritualmente jamais vai ter vontade de orar. Ou alguém discorda de mim? Quando alguém está mal espiritualmente, tem vontade de orar, sim ou não? A última coisa que você vai ter vontade de orar é falar com Deus. Você quer fugir. Você quer passar longe. Alguém já teve uma briga? A última coisa que você quer fazer é orar. É falar com Deus. Mas é exatamente isto que a Bíblia está dizendo. Ore. Ore por aquela pessoa que você não gosta. Ore por aquele problema que você tem. Ore pelo seu cônjuge. Ore pela sua igreja. Ore. Não porque você tem vontade, é porque a Bíblia diz que é o caminho de volta. Por quê? Porque ao orar, a sua mente tem que ir até Deus, a sua mente tem que se voltar para as coisas do Senhor, a sua mente tem que parar e refletir. Quando você ora, é terapêutico, você fala da sua dor, você fala da sua frustração, você fala dos seus desejos. Quando você ora, você escuta a você mesmo, dos absurdos que até mesmo você tem. Assim diz o Salmo 73. Eu estava sendo um animal irracional, pensando desse jeito, porque eu olhei para a prosperidade dos ímpios, e os invejei, e olhei para mim e disse, eu estou servindo Deus em vão, porque eu sirvo Deus, está tudo ruim. O cara lá do lado, meu vizinho, não serve a Deus, faz tudo errado e está de boa. Não estou entendendo esse negócio. Pouco faltou meus pés para que escorregassem. Salmo 73. Quem não teve essa crise, levante a mão que não teve. Se não teve, você vai ter. Que não teve, você vai ter, não se preocupa não, vai chegar. Ou será que sou eu que tenho essa crise, né, do Salmo de Asaf, Salmo 73? Como assim, Senhor? A luta. E o texto está dizendo, até que eu entrei no santuário do Senhor. O falar com Deus, o conversar com o Senhor, o abrir o nosso coração, o derramar a nossa alma, o parar, é prático. Fale com Deus. Fale com Deus. Depois está dizendo também, o terceiro conselho do versículo 14 é buscar a minha face. Deus é Espírito, portanto isto é uma antropofania, que palavra complicada, hein? Na verdade, uma manifestação humana, uma linguagem humana para descrever Deus. Deus não tem forma física, Ele é Espírito, assim diz João capítulo 4. Mas, quando a gente fala de face de Deus, ou mãos de Deus, é uma linguagem que está se usando para descrever a ideia da presença de Deus, face, a ideia de que Deus é real, Deus está presente, a ideia de intimidade, como nós lemos em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que Moisés falava face a face com Deus. A ideia da face de Deus está se referindo à ideia da presença. Por isso que aquela música que nós cantamos, que diz, não quero só tuas mãos, mas o teu rosto eu quero ver, é exatamente a ideia de buscar a face de Deus, a ideia de conhecê-lo intimamente, a ideia de a sua palavra, a ideia de fome de Deus, desejo de Deus, vontade de saber mais dEle. Percorrer esse caminho, parar por algum momento, intensificar uma jornada de procura. Você não vai ter vontade de vir para a igreja, mas você vem porque você precisa. De ler um livro, de parar para orar e dizer assim, eu preciso orar, mas não conseguir pensar em outra coisa senão nos problemas. Ou senão até mesmo dormir. De tentar ler a Bíblia e dizer, não estou entendendo absolutamente nada. De ler um livro cristão e dizer assim, não tenho interesse nenhum. Mas buscar a face de Deus é você dizer, eu vou continuar. Eu vou percorrer esse caminho. Eu vou orar e eu vou clamar. Porque eu preciso do Senhor.
a minha alma anseia pelo Deus vivo. Há um desejo no meu coração. Aí é o momento, amados, de você relembrar como é maravilhoso estar na presença de Deus. E quanto é ruim você estar longe dEle. Aí o texto diz assim: buscar a minha face. Não é mais as coisas. Não é condicionar, porque você segue a Deus porque Ele fez isso por você, fez aquilo outro, ou porque Ele não fez. Uma vez eu vi uma ovelha dizendo para mim, algum tempo atrás, que estava muito chateada com Deus. Falei assim: por que, irmã, você está chateada com Deus? Estou muito chateado com Deus porque eu não tenho carro, e eu já orei, e eu fiz um monte de compra no shopping porque tinha um concurso do carro, e eu tinha certeza que eu ia ganhar, e eu não ganhei, então Deus não me deu, Ele sabe que eu preciso. E ela estava falando assim, mas não era brincadeira, não, era de verdade, era uma crise assim, por que Deus não fez isso? Por que Deus não deu? Será que eu não mereço? Eu falei assim: não, há alguma coisa que você não está entendendo do que é procurar o Senhor. Abacuque entendeu. Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja vide, não haja fruto, não haja gado, não haja boi, não haja comida, esteja tudo ruim, eu ainda me alegrarei no Senhor. Porque não é mais uma questão de circunstância, é de relacionamento com Ele, porque esta vida é passageira, isso passa. O carro que você ganhou e que estava a sua alegria ali vai estragar, você vai ter que levar para conserto, vai gastar uns R$2.000, que nem eu. Você vai ter que arrumar, vai se desgastar, daqui a 4, 5 anos, você comprou ele por 35, vai valer 20, você perdeu. Estou desanimando alguns de vocês aqui, né? Mas é verdade. Onde você está colocando a sua alegria, a sua esperança, a sua satisfação, o seu relacionamento com Deus é diferente. Isso não é. As outras coisas, Deus tem prazer, mas não é o principal. É a face de Deus. A face do Senhor. O rosto. É o conhecê-lo. É o saber que Ele é real. E depois ele vai terminar dizendo: afastar-se dos seus maus caminhos. Afastar-se dos seus maus ou se arrepender. Em outras palavras tire, jogue fora. Saia, corte, termine, deixe de lado. Não dá para viver do jeito, com todas as coisas que você tem. Eu costumo dizer, irmão, se alguém diz que segue Jesus e não teve que deixar nada na sua vida, provavelmente não está seguindo Jesus, está seguindo uma religião. Porque quem segue Jesus tem que deixar alguma coisa, sempre. Sempre. Você vai ter que deixar alguma coisa. E eu digo para você, uma coisa que você ama. Algo que é difícil. Algo que é doloroso. Mas você tem que deixar. Porque a Bíblia está dizendo, existem coisas que interferem, que afastam. E que nós temos que trazê-las ao altar de Deus e nós temos que colocar. Porque não dá para caminhar com Jesus e continuar do mesmo jeito. E esse é um caminho difícil. Jesus disse que muitos não o seguiam por causa disto. Não era porque não creram nele no sentido de que ele fosse de Deus. Não era porque eles não tinham visto a glória de Deus. Não era porque muitos deles não tinham sido alimentados. Não era porque eles não tinham visto os milagres de Jesus. Não era porque eles não tinham testificado de que ele era real. Não. Era porque muitos não queriam deixar aquilo que é paixão, aquilo que engana, aquilo que cega, não queriam deixar. Há muitos que não querem deixar a bebida,
Há muitos que não querem deixar as drogas, há muitos que não querem deixar o sexo totalmente fora do plano de Deus, há muitos que não querem deixar, sabe, os seus conformismos, as suas acomodações, e trocam o Senhor por um prato de lentilhas, parafraseando Esaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Vendeu para o irmão, falou assim, toma aqui. A ideia que está dizendo, olha, é muito fácil você, por causa de algumas paixões que elas, ao seguir Jesus, automaticamente essas vontades vão desaparecer e vão ser substituídas por outras muito melhores. E você vai falar que nem o irmão Vitinho. Eu gosto de lembrar do irmão Vitinho, né? Irmão Vitinho, casado com a irmã Lourdes, casa dele batendo na parede, dizendo, pastor, sabe o que era esse tijolo aqui? Falei assim, não sei, irmão, isso aqui era cachaça, a 61. Não era nem 51, a 61, isso era cachaça. Agora não é mais cachaça, porque agora eu gasto meu dinheiro comprando tijolo. E ele vai, ele começa a contar o testemunho de o que ele era e onde Jesus o encontrou. Era cachaça. E ali você percebe que há uma vida. Testemunhos que eu escuto de dizer, pastor, olha, como é na minha vida, o que é que aconteceu? Mas esta palavra não é só para aqueles que precisam nascer de novo, mas para aqueles que já nasceram e por alguma razão estão distantes. E eu não me refiro da igreja, porque muitos podemos estar aqui há muito tempo, mas o nosso coração estará algum bom tempo sem ter as orações ouvidas, com o nosso coração seco. Há muito tempo que não chove na nossa alma. E aí Jesus diz, há um caminho de volta. Mas enquanto não houver humilhação, oração, a busca da sua presença, a fome dele e o abandono daquilo que nos atrapalha, então ainda viveremos num tempo de seca. Ainda faltará vida na nossa vida, na nossa alma. Por isso Deus está dizendo nesta noite para mim e para você, é tempo de voltar. Mas voltar a um caminho para percorrer.